E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós vamos fazer na nossa aula de matemática hoje. Nós vamos falar de geometria plana, lembrando de perímetro, lembrando de área e lembrando de equações. Vamos recordar? Qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é utilizar equações para resolver situações problema envolvendo área e envolvendo perímetro. Vamos lá? Você lembra o que é um triângulo? Um triângulo ele é um polígono muito comum no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, várias estruturas humanas, ou seja, várias estruturas que nós construímos, que nos ajudam no cotidiano, são estruturas baseadas em triângulos, certo? O que é um triângulo? É um polígono de 3 lados, 3 ângulos internos, portanto, 3 vértices também, certo? É importante você ter em conta o seguinte, por que o triângulo é tão utilizado? Por causa da estrutura. A estrutura dele é muito simples e nos permite fazer muitas coisas. Então dá uma olhada. Você vê aí na construção de pontes, né, na construção de cercas, na construção dos telhados, você vê a presença de triângulos. Quando nós olhamos para os lados dos triângulos, baseado nas suas medidas, a gente pode ter 3 situações. Ou o triângulo tem os 3 lados iguais, nesse caso nós chamamos de triângulo equilátero, e consequentemente os ângulos também vão ter a mesma medida, certo? Se o triângulo tem 2 lados iguais, pelo menos 2 lados iguais, ele vai ser chamado de isósceles, tá? Então olha só, o isósceles ele tem que ter 2 lados iguais. E se ele tiver os 3 lados iguais, ele é isósceles? É também. Só que daí ele é um isósceles muito especial. Por quê? Porque ele é um isósceles que a gente vai chamar de equilátero. Que além dos 2 lados iguais, o terceiro lado também vai ser igual. Tá? Então, a ideia de isósceles, ela não fecha com apenas 2 lados iguais. Se o terceiro for igual, também eu vou chamar de isósceles. Mas eu tenho um nome mais específico, que é o equilátero. Beleza? Então, isósceles tem que ter quantos lados iguais? Pelo menos 2. E se os 3 lados tiverem medidas diferentes, eu vou chamar de triângulo escaleno. Tá? Então, se as 3 medidas são diferentes e, consequentemente, os ângulos também vão ser diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Equilátero, isósceles, escaleno. Para todos eles, como é que você calcula a área? A área do triângulo vai ser dada por medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Tá? Sempre assim, base vezes altura dividido por 2. E para a gente treinar essa ideia, vamos fazer um exercício aqui. Dá uma olhadinha. Calcule a medida da base de um triângulo de área 48 centímetros quadrados, sabendo que a sua altura é de 8 centímetros. Lembra da fórmula da área? Base vezes altura dividido por 2 é a área do triângulo. A área é 48, aí você quer calcular a base, você pode chamar de x, a altura é 8 e você divide por 2. Monta a equação, resolve e a gente já volta com essa resposta para você.
Muito bem, gente. Então vamos resolver esse exercício agora. Você tinha um triângulo de área 48 centímetros quadrados. A base você não sabe, vou chamar essa base aí de x, mas você pode usar a letra que você quiser. A altura é 8 e você não pode esquecer de dividir por 2, porque você está falando de um triângulo, tá? Então dá uma olhada lá comigo. Ó, como não está informado o tipo do triângulo, vamos chamá-lo de triângulo qualquer. O que é um triângulo qualquer? Em que não interessa se os lados são iguais, se são dois lados iguais, não importa essa informação. É um triângulo qualquer. Se você desenhar um triângulo, o triângulo que você desenhou vai servir para resolver esse exercício, tá? E a área vai ser base vezes altura, dividido por 2. Então tá aqui, ó, chamei a base de x e a altura de 8. Como é que eu monto isso? A área é 48, a base é x, a altura é 8 e eu divido por 2. Como é que eu posso resolver? Posso resolver de duas maneiras. Ou eu simplifico o 8 e o 2, aí vai ficar um 4 aqui do lado. Ou esse 2 que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Ah, professor, mas eu me confundo quando está trocado os lados, né? Quando o x está para o lado direito e os números para o lado esquerdo. Então é só você reescrever embaixo, x vezes 8 sobre 2 igual a 48. Inverte. Mas aí não precisa mudar o sinal, professor? Não, porque você está trocando todo mundo de lado. Se você vai trocar todo mundo de lado, você não precisa se preocupar com os sinais. Você só cuida com o sinal se você tirar um número de um lado e colocar para o outro lado e não fizer mais nada. Aí esse número tem que trocar de sinal, de operação. Beleza? Então olha lá. Eu passei o 2 que estava dividindo para o outro lado multiplicando, ficou 48 vezes 2 que dá 96. E 96 o quê? Vezes, é igual, né? 8 vezes x. Esse 8 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então vai ficar 96 dividido por 8 e o resultado é 12. Tá? Se você voltar no desenho, ó, repare que o meu desenho está errado. Por que o desenho está errado? Porque eu desenho a base menor do que a altura. Mas o desenho ele não serve de padrão. O desenho ele serve para orientar a solução. Tá? Eu não preciso fazer o desenho na proporção correta. Basta que eu tenha um desenho para me orientar. E foi para isso que serviu o meu desenho. Quanto que é o x mesmo? 12. Certo? Então a minha base vale 12. Lembrando que como a medida estava em centímetros, aí é 12 centímetros, certo? Vamos para o próximo exercício. Em um terreno com formato de triângulo equilátero, opa, o que é triângulo equilátero? Lembrou? Será construído um muro de concreto. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 450 metros, calcule qual o comprimento desse muro em cada lado do terreno. Então você tem um triângulo equilátero, a medida dos três lados é a mesma. Você tem o perímetro desse terreno, que é 150, né? Não, 450 metros, certo? E você vai ter que definir quanto que vai medir cada muro, ou seja, quanto que vai medir cada lado desse terreno, para você saber quanto que vai dar a medida do muro. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Então, no exercício anterior, que é esse que você resolveu agora, nós tínhamos um triângulo equilátero, um terreno nessa forma, e o perímetro era 450 metros. Eu quero construir muros nesse terreno, eu quero saber qual que é a medida de cada muro que vai ser colocado em cada lado, certo? Como é que eu vou usar essa informação do perímetro para resolver? Bom, um triângulo equilátero, ele tem 3 lados de mesma medida. Então, se você chamar um lado de x, os outros 2 lados vão ser x também. X mais x mais x é 3x. Esse 3x é o quê? É o perímetro, que vale 450 metros. 450 metros dividido por 3 é igual a 150. É evidente que um problema desses, ele é um probleminha bem simplesinho. Então, se você só pegasse e escrevesse direto a divisão, estaria correto. Você não precisaria resolver usando uma equação. Mas, se você não sabe por onde começar, aqui estamos, com um desenho, uma representação algébrica, ou seja, usar uma letra para representar uma ideia, e resolvemos uma equação para chegar na medida do lado, que é 150 metros. Beleza? Então tá ali, ó, 150 metros cada um. Agora nós vamos para o exercício 3. Esse exercício 3 eu quero que você preste bastante atenção. Dá uma olhada comigo. Quais são as medidas dos lados de um triângulo isósceles cuja altura relativa à base, ou seja, a altura relativa ao lado que tem medida diferente? A base de um triângulo isósceles é o lado que tem a medida diferente dos outros dois. Tá? Então, a altura relativa à base tem 3 unidades a menos que a medida dos lados congruentes, ou seja, a medida dos lados iguais. Então, se você chamar a medida dos 2 lados que são iguais de x, como é que vai ser a medida da altura relativa à base? Se é 3 unidades a menos, x menos 3. Tá ligado? Isso aí? Preste atenção. Agora, a área é 108 centímetros quadrados e a base é 18 centímetros. Então, você tem bastante informação, bastante coisa para pensar. Pare um pouquinho, pense com calma, resolva e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Esse dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque ele tem bastante informação. Então, quando um exercício tem bastante informação, a gente lê o exercício destacando as informações importantes. Então, se você anotou aí no seu caderno de exercício bem direitinho, vá sublinhando comigo as partes que eu destacar falando para você. Então, dá uma olhada aí no enunciado e nós vamos ler novamente juntos. Vamos lá. Quais são as medidas dos lados de um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é uma informação importante. Cuja altura relativa à base tem 3 unidades a menos que a medida dos lados. É informação importante. Cuja área é 108 centímetros quadrados e a base é 18 centímetros. Anotou aí? Sublinhou o que é importante? Vamos transformar esse enunciado num desenho e tentar resolver o exercício agora. Dá uma olhada comigo. Eu desenho aqui um triângulo isósceles. Se ele faz menção da base, gente, ele não me dá a opção de ser um triângulo equilátero. Lembra que eu falei no começo que todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles? Então, como ele faz uma menção à base, existe um terceiro lado que é diferente dos outros dois, tá? Então, é esse caso aqui de triângulo isósceles. Imagina que você não vai ter confusão com isso, tá? A base mede 18 centímetros e os lados congruentes têm a mesma medida. Como eu não sei a medida dos lados congruentes, eu vou chamar de x. Só que a altura, ele fala que é 3 unidades a menos. Então, se a altura tem 3 unidades a menos que o lado congruente, se o lado congruente mede x, a altura mede x também. Só que menos as 3 unidades. Portanto, x menos 3. E a área é 108. Vou usar essa informação aqui. Por quê? Qual que é a área do triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou começar escrevendo base vezes altura dividido por 2. Dá uma olhada comigo. A base é 18. A altura é x menos 3. Vou dividir por 2. E o resultado vai ser quanto? 108. Por que eu preferi fazer desse jeito? Para já ficar bonitinho a letra do lado esquerdo, que vocês gostam mais. Mas se você tivesse feito do outro jeito, como já apareceu no exercício anterior, tudo bem também. Tá? Então, olha só. O 2 está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 18x menos 3 é igual a 108 vezes 2. Certo? Agora eu vou fazer a distributiva desse lado. Ó, 18 vezes x é 18x. 18 vezes menos 3 é menos 54. Igual a 2 vezes 8 é 16, vai 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. E 2 vezes 1 é 2. 216. O menos 54 vai para o outro lado, mais 54. – 216 mais 54 é quanto? 270. O 18 está multiplicando, vem para o outro lado como? Dividindo. Então vai ficar assim, x igual a 270 dividido por 18. Então, o meu x vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes 18 é 18, para 27 sobra 9. Abaixo 0. 90 dividido por 18 é 5. Então, meu x vale 15. Qual que era a minha pergunta? A minha pergunta era, qual que é a medida dos lados do triângulo? Então, o triângulo tem 18 centímetros, 15 centímetros e 15 centímetros. Vamos conferir no slide se a resposta está correta. Dá uma olhadinha lá. Ó, tá aí a equação foi escrita ao contrário do que eu fiz no quadro, né? E aí está. 18x menos 54 é igual a 216. 18x é igual a 270. E o meu x vai dar quanto? 15. O meu x vai dar 15. Beleza? Então, resposta, os lados congruentes que estava faltando informação é 15 centímetros cada um. O que nós vimos nessa aula? Você está lembrado? Nesta aula, nós falamos de resolução de exercícios, usando área, usando perímetro e usando equação. Essas informações elas vão caminhando juntas. Volte e meia, nós vamos trabalhar com todas elas. Certo? Nesse caso, aplicado perímetro e área no conceito de triângulo. Então, nós mexemos só com triângulos hoje. Mas para todos os polígonos, a ideia é a mesma. Desse modo,
peço a você que estude, né? Dê uma olhadinha nos exercícios que nós fizemos, dê uma pensada nos exercícios que foram trabalhados hoje. É importante essa questão dos triângulos. Nós vamos, ao longo aí do seu estudo, você vai ver o triângulo muitas vezes porque é uma figura muito importante, certo? Então, refaça os exercícios, treine direitinho e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!